Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a valência resistência e utilizar a prova de maratona como um exemplo para esse tipo de competição. Então, a resistência ela é uma medida de desempenho, uma medida de endurance e está relacionada com o resultado final da prova, o tempo de uma maratona, a distância. Então, esse tipo de prova, como por exemplo uma prova militar em que o indivíduo ele tem 12 minutos para correr, o que mede a resistência do indivíduo nessa prova é a distância que ele consegue correr dentro desses 12 minutos. O que mede a resistência numa prova de maratona é o tempo em que ele consegue correr os 42 quilômetros dessa prova. Então, por exemplo, a maratona a gente tem como medida desse desempenho, dessa resistência, o tempo na competição. E o resultado final depende de muitos fatores, e a dieta é somente um dos detalhes dentro dos fatores que vão influenciar o desempenho. Então, enquanto a gente vê algumas provas de maneira muito simples, como por exemplo levantamento de peso, o indivíduo tem que simplesmente levantar o peso e acabou, não importa a quantidade de massa gorda que ele tem, o que mais vai influenciar no desempenho é a quantidade de força que ele tem. Numa prova de resistência, uma das coisas que mais vai influenciar o desempenho é a capacidade que ele tem de resistir a contrações repetidas de potência que não é a máxima. Numa prova de resistência, como por exemplo numa maratona, o sujeito ele não contrai os músculos com o máximo de força que ele consegue. Então, é uma prova que influencia muito a capacidade que ele tem para renovar os estoques de ATP e se manter numa frequência alta de contrações, cuja força de contração não é a máxima. Um dos fatores, como eu citei, que vai influenciar o desempenho é a dieta. Então, quanto maior for a reserva de glicogênio muscular, significa que mais energia eu tenho disponível para esse músculo trabalhar aerobicamente e até mesmo de maneira anaeróbica para o desempenho físico. Então, uma dieta rica em carboidratos, por exemplo, o sujeito consegue, nesse estudo que eu estou apresentando, consegue 240 minutos de pedalagem, de pedalar, consegue pedalar por 240 minutos. Uma dieta mista, esse grupo conseguiu em média 120 minutos e uma dieta rica em gordura, 85 minutos, numa intensidade elevada. Não a máxima, mas numa intensidade elevada. E o que foi observado é que a característica da dieta influencia o glicogênio muscular e o glicogênio muscular influencia o tempo de competição, o tempo em que ele consegue sustentar mantendo uma frequência alta de contrações musculares, numa intensidade submáxima. Um exemplo ótimo de resistência é a prova de maratona. A gente tem outras provas, como por exemplo travessia, são travessias de natação. Então, são provas em que o indivíduo, usualmente as provas clássicas de resistência, o indivíduo ele tem uma quantidade de massa muscular pequena, uma quantidade de massa gorda muito pequena. Então, são indivíduos, aqui são dois atletas nossos de maratona, esses são atletas que têm uma quantidade de massa magra pequena e uma quantidade de massa gorda muito pequena. Então, o peso que eles têm, a massa corporal deles vai influenciar muito no resultado, porque ele vai precisar transportar essa carga ao longo de todo o tempo de prova. E isso vai ser muito relevante. Então, quando eu comparo, por exemplo, as valências anteriores, como, por exemplo, levantamento de peso, esse indivíduo ele consegue levantar uma carga que é proporcional ao volume de massa muscular que ele tem. Ou seja, ele vai conseguir levantar uma carga pequena. E se eu pegar um atleta de levantamento de peso e colocar ele para correr uma maratona, pode ser que ele não consiga transportar o seu peso ao longo de toda a prova. A gente tem diversos fatores que vão influenciar o desempenho físico e um deles é a sua composição corporal. Se você tem uma quantidade de massa muscular pequena, uma quantidade de massa gorda pequena também, isso faz com que você tenha uma massa corporal pequena, então é menos peso para você transportar. Se algum de vocês já fez, por exemplo, uma prova de longa distância, imagina você fazer uma prova de longa distância carregando uma mochila, por exemplo, com 20 quilos. Isso vai influenciar muito no seu desempenho físico. Agora, se você quer, por exemplo, levantar peso
e você tem ali 20 quilos a mais, isso vai fazer uma influência muito menor. Isso não vai definir se você vai conseguir ou não terminar a prova, mas, por exemplo, numa maratona, isso pode ser a diferença entre você conseguir terminar ou não esse tipo de prova. Eu falo de uma mochila de 20 quilos por quê? Porque um indivíduo que tem, por exemplo, 20 quilos a mais de massa magra do que um maratonista, ele vai conseguir desempenhar muito bem outras provas, como, por exemplo, levantamento de peso, mas vai ter bastante dificuldade numa prova de maratona. Então, dessa forma, a gente consegue entender, com os conceitos bem gerais, as três principais valências. Então, a gente viu força, potência e resistência, né? Diferentes modalidades, como por exemplo basquete, como os outros esportes coletivos, a gente tem uma combinação dessas valências determinando o desempenho físico. Já nesses exemplos que eu dei nos últimos vídeos, a gente tem classicamente uma valência sendo a mais importante para o desempenho físico naquela competição. Nos próximos vídeos agora, a gente vai entender quais são as vias metabólicas, a gente vai relembrar um pouquinho de metabolismo, vamos fazer uma revisão, tem algumas pessoas aí que não viram a disciplina de metabolismo ainda, então a gente vai fazer uma pequena revisão e vamos entender quais são as principais vias metabólicas para a gente conseguir compreender com muita clareza o que acontece metabolicamente em diferentes tipos de modalidades desportivas.